Sejam bem-vindos ao podcast mais horripilante, onde as histórias mais assustadoras encontram as pessoas mais horríveis. Sejam bem-vindos ao Dito Isso Podcast. Barulho de trovão. E comigo eu tenho Tulipe Sem Foco, Luiz Felipe. Boa noite. Que sexy. E a bruxa do Dito Isso, da agência 335, Tis. Oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Vocês já estão ouvindo o craquelar da fogueira, a luz abaixando, ficando tudo um pouquinho mais escuro, porque começamos oficialmente o mês do terror no no Dito Isso. Ai, que delícia! Bom, a gente lançou o primeiro episódio de terror e a gente recebeu muita mensagem falando que gostou de como foi. Cara, foi literalmente o nosso episódio dos gatos ficou pra trás no engajamento do episódio de terror, porque todo mundo comentou falando: Tora, faz mês de terror sim. E, cara, aqui estamos. Estamos aqui, estamos cumprindo. Vocês pedem, a gente faz. Aliás, eu recebi um comentário dizendo que estavam com saudade de mim e voltei. Entendeu? Fiquei muito lisonjeada, obrigada. É isso. Eu sou Exato. um pouco mais enrolada que os meninos, então eles mandam ver às vezes quando eu não consigo. Mas voltei, eu volto sempre, gente. Isso, ela sempre volta, gente. A Tis é aqueles gatos selvagens que aparecem na sua casa às vezes pra comer e vai embora. Essa é a Tis. Arthur, a gente tá no mês do terror. Oi. A Tis é aquele bom e velho serial killer que você pode matar quantas vezes você quiser. Ok. Ela sempre vai voltar. Ela sempre volta. É isso. É isso, gente. Muito bom. E, gente, então estamos aqui e esse primeiro episódio, ele vai ser o seguinte, a gente tá separando episódios diferentes pra cada semana de outubro, pra não ficar tudo igual também. Então, como a gente tá na primeira semana, a gente tá colocando o pezinho. Então, são histórias verdadeiras de terror. Ok. Então, Arthur, nada sobrenatural. Uma informação importante que a gente vai colocar na thumb dos episódios de outubro e que a gente sempre vai dizer é: esse episódio é terror on ou terror off? Perfeitamente. Então, assim, é que esse vai ser o terror dimmer, porque, assim, são coisas assustadoras que aconteceram de verdade. Ou pelo menos que a internet me disse que é verdade. Ok. Então é um terror médio. Então, é um terror médio. Mano, eu acho que é o terror mais assustador pra mim, que é o terror que aconteceu de verdade. É, pra mim é pior também. Coisa muito sobrenatural não me pega tanto. Agora, se for um terror real, me dá mais medo. Exatamente. Esse mês a gente vai ter um episódio de histórias de terror, onde eu separei algumas histórias arrepiantes, que não são verdadeiras, são histórias fictícias, que eu vou ler pra vocês também. E aí a gente tem o que a gente quer fazer, mas pra ele acontecer, esse último episódio que a gente vai fazer, pra ele acontecer a gente precisa de quem, Lipe? A gente precisa de você, querido ouvinte, abrir o seu e-mail, manda pra gente uma história sua, uma vivência sua, horripilante. Pode não ser grande, pode inclusive ser uma historinha em 2 frases, se você achar que consegue fazer uma boa historinha de 2 frases, e manda pra gente no ditoissopodcast@gmail.com. A gente vai adorar ler a sua história de terror aqui. Conte as suas experiências, se você já viu um fantasma, se você teve que fugir de um maluco no parque. Conta pra gente a coisa mais assustadora da tua vida e a gente vai ler. Se você quiser até mandar áudio, manda um áudio que a gente ouve aqui no podcast. Manda áudio. Isso ia ser bom, hein? Manda áudio. Exato, a gente... Nossa, ia ser legal pra cacete, hein? Manda áudio. Exato. Então é isso, gente. Estamos animados, mas isso só vai funcionar se vocês mandarem. Então a gente vai fazer isso no último episódio de outubro. Vai ser o episódio dos ouvintes. Então, assim, precisamos de vocês, meus queridinhos. Beleza? Beleza. E antes da gente começar, eu fiz essa pergunta pro Lipe no episódio de terror, mas a Tis não tava. Então, então a gente vai fazer... Agora eu vou fazer pra Tis. Tis, você acredita no sobrenatural? Sim. Eu sou a bruxinha do Dito Isso Podcast. Eu acredito. Você já teve alguma experiência com o sobrenatural? Nada assim que eu me recorde completamente. Mas eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, assim, é difícil não acreditar. Mas eu acredito e acho que tem muita coisa que a gente não sabe sobre o mundo, que com certeza existe, que a gente é muito
egocêntrico pra achar que não existe, que é só a gente. Muito bom. Caralho, mano. Meteu essa. Achei bravo, hein? Tá nervoso? Estou nervoso agora. Vamos lá, vocês estão preparados, gente? Não, vamos. Cara, nunca estou. Alguém toca música de parque de diversões no meu quintal no meio da noite. Isso vai soar bizarro e inventado, mas juro, e tenho testemunhas, o que aconteceu. Eu só não sei por que alguém faria isso, mas tenho certeza de que não é nada paranormal. Moro afastado da estrada, numa casa simples em uma propriedade privada. Meus vizinhos são parentes já mais velhos, que dormem cedo, e todos os filhos deles já são adultos e moram fora. Ou seja, não há ninguém por perto para fazer pegadinhas. Alguns meses atrás, eu e minha mãe estávamos acordados tarde, vendo televisão. Por volta das 3 da manhã, desliguei a TV e fui para o quarto. Mas, assim que saí da sala, ouvi algo estranho. Parecia música de parque de diversões, tocando bem ali no quintal da frente. Estava alto, muito perto. Minha mãe também ouviu e correu para a janela, mas lá fora, só escuridão. Todo mundo na vizinhança estava dormindo ou viajando. Nenhuma luz acesa nas casas e, sinceramente, ninguém dali ouviria nada além de música country. Estávamos a quilômetros da cidade mais próxima, então não era poluição sonora. Também não havia barulhos de carro chegando. E o lugar onde moro é de um silêncio sufocante. Dá para ouvir só o zumbido dos próprios ouvidos. De onde vinha aquela música? Quem estava tocando aquilo? E por quê? A ideia de alguém estar parado no meu quintal, no meio da madrugada, tocando música de parque, me deixou apavorado. Isso não parecia brincadeira, parecia ameaça. Mais tarde, meu pai e meu tio comentaram uma história antiga, quando meus pais se mudaram para cá, 20 anos atrás. Um eletricista veio instalar uma lâmpada no teto. De repente, ele parou o trabalho e disse: "Vocês estão ouvindo? Parece Pink Floyd, tocando no quintal." Meu pai, que tem problema de audição, e meu tio mais velho não ouviram nada. Riram e acharam que o cara era maluco. Mas o eletricista ficou nervoso. Abria a porta o tempo todo tentando achar de onde vinha o som. Sem sucesso. Foi aí que me caiu a ficha. A música que eu vi naquela noite, Sirius Minor, do Pink Floyd. A parte que soa como uma música de parque. Mostrei a faixa para minha mãe e ela ficou em choque. É isso que eu ouvi. Mas quem em sã consciência viria até o meu quintal, 20 anos depois, às 3 da manhã, para tocar a mesma música, que nem é uma canção popular, e sem ter um carro por perto? Como chegaram aqui? Teriam caminhado quilômetros no escuro? E não era só isso. Às vezes, tarde da noite, ouvíamos batidas na janela da sala, tão fortes que chegavam a tremer a parede e empurrar o sofá para trás. Não há árvores por perto para bater no vidro, e nenhum sinal poderia alcançar aquela janela. Só uma pessoa. Por semanas isso aconteceu, depois parou. Achei que tinha acabado, mas uma noite, enquanto terminava uns trabalhos de escola de madrugada, ouvi barulhos estranhos do lado de fora, perto do meu quarto. Parecia algum tipo de maquinário. Pensei no ar-condicionado, mas não reconheci o som. 2 dias depois, o ruído voltou. Forte, um rangido metálico. Na manhã seguinte, meu pai descobriu que o ar-condicionado havia sido sabotado. Alguém tinha removido uma peça interna e depois jogado de volta para dentro da ventoinha, enquanto ela girava, destruindo as hélices e outras partes. O técnico confirmou. Aquilo não poderia ter acontecido sozinho. Alguém mexeu para quebrar de propósito. Dias depois, minha mãe saiu para uma consulta médica e gritou chamando todos. A caixa de energia da casa estava aberta, como se alguém tivesse tentado cortar os fios ou desligar uma câmera de segurança que nem existia. E não parou por aí. Meu avô comentou que quando viajávamos de férias, ele viu um Jeep vermelho atravessando toda a propriedade e chegando até a nossa casa em plena luz do dia. O motorista disse que procurava uma mulher que morava num trailer. O nome que deu era de uma amiga nossa, que mora a horas daqui. Meu avô não acreditou em uma palavra e o expulsou o homem imediatamente. Desde então, a família toda começou a reforçar portas, instalar travas e não deixar mais as crianças brincarem no quintal. Ninguém anda até o ponto de ônibus sozinho. As batidas, no entanto, voltaram, sempre às 10 da noite e às 3 da manhã. Algumas tão fortes que pareciam socos contra o vidro, outras mais suaves, mas sempre no mesmo lugar, a janela da sala perto do sofá. Às vezes também sentimos cheiro de cigarro do lado de fora das janelas, outras vezes perfume barato.
e em certos dias um cheiro químico forte, como permanente de cabelo. Os cães do meu tio latiam sem parar nas mesmas horas. As luzes de movimento se acendiam sem ninguém por perto. Eu insistia para colocarmos câmeras, mas meu pai se recusava. E ele dizia que era caro, que hackers poderiam invadir, que era complicado instalar. Mais tarde, confesso que na verdade, tinha medo de ver algo assustador gravado. E eu vou parar por aqui, antes de dar o resto da história. Meu Deus, não tem... Mas tem update. Temos um update. Ok. Mano. Eu já tinha me mudado, né? Podia ter se mudado, podia, né, gente? Demorou, tá fazendo hora extra, tá 100% fazendo o comportamento de história de terror, que é insistir no erro e continuar no lugar que, mano, vai embora, pelo amor de Deus. Não tem porquê, né, velho? Tá fazendo o que aí, gente? É aquele negócio que toda história de terror é assim. Primeira coisa que você faz. Será que a coisa tá comigo ou será que tá na casa? Como saber? Se muda da casa. Se continuar acontecendo, é meio chato, né? Mas aí beleza, então alguém está perseguindo. Ai, que horror. Nesse caso, não instalar câmeras é o movimento mais burro possível. Você tá com medo de achar alguma coisa. Exato. Não é esse o ponto? Não tá lá alguma coisa já incomodando? Já não tá alguma coisa? Mano, o que eu gosto é do pai falando, não, mano, vai que um hacker invade as câmeras. Irmão, tão tentando invadir a sua propriedade. Exato. Estão fazendo terrorismo psicológico, que é pior. Não, o hacker vai... Exato, não existe hacker pior que o hacker de verdade, mano. Exato, mano. Mano, o cara ele vai invadir as câmeras pra quê? Beleza, pra... Não sei, não faz sentido, só não faz Pra sentido. ver seu quintal, é só pra ver o quintal. Então... Exato. Pra mim, a parte que mais me assusta é que há 20 anos atrás, eles escutaram, tipo, a mesma música tocando. Então, eu acho que, tipo, essa é a informação que dá liga na história. É. Porque dá essa coisa de, mano, será que é uma coincidência muito louca? Será que o cara voltou lá, o cara que falou que ouviu a música? Então, tipo, abre pano pra muita manga. É sempre possível que o caminho... É sempre possível... Desculpa ser chato. É sempre possível que seja o caminho mais curto. E que no final não é nada. E que foi só uma coincidência e que não era essa música. E eles acharam que era música e tal. Mas é que é isso, né? Pode ser como é que é o nome disso? É viés de confirmação? É, exatamente. Os três, sabe, tá todo mundo meio que não querendo forçar que a coisa aconteça, que a coisa perpetue, mas ao mesmo tempo tem um lugarzinho no nosso cérebro que fica feliz por ver o reconhecimento de padrão e achar que é um ciclo, sabe? Tipo, achar que aquilo aconteceu, tá acontecendo de novo e tentar achar o motivo. Então, mesmo que eles não queiram que seja verdade, tem um lugarzinho no cérebro que coça o cérebro de um jeito gostoso, sabe? Coça o cérebro de um verdade, jeito sabe? gostoso, ok. É o self-soothing. Eu não consigo traduzir self-soothing de um jeito melhor do que coçar o cérebro. Ok. Eu tá gosto bom. da coçadinha no cérebro, eu gosto. É, exato. Cara, Eu quero updates. Eu quero update. Toca o barco. vamos lá então. O tempo passou, eu me mudei de estado e por incrível que pareça, os problemas pararam. Descobrimos por quê. Meu avô chegou em casa um dia e encontrou viaturas da polícia na propriedade. Os policiais explicaram. A viúva de um parente nosso, que mora em outra casa do terreno, tinha deixado a filha, o genro e o irmão do genro e o sobrinho se mudarem com ela. Gente viciada em drogas, sem emprego, com ficha criminal. O tal do sobrinho era foragido, procurado por fabricar metanfetamina e por agressão. Ele estava escondido lá. Caralho. Adivinha? Ele provavelmente usava o campo da fazenda como ponto de encontro para usar drogas e ouvir música. Inclusive aquele Pink Floyd bizarro de 20 anos atrás. Caraca, então não é tipo jovenzinhos, são senhores. Senhores. Adulto. Adultos, 40 anos, sei lá, eu imagino como um pessoal de 40 anos já. 40, 50 anos. Foi preso e desde então não tivemos mais batidas, nem cheiros estranhos, nem música no meio da noite. O único mistério que ficou foi aquele homem do Jeep vermelho. Talvez estivesse procurando por ele. Talvez fosse algum tipo de código para confirmar que era o lugar certo. Nunca saberemos. Mas pelo menos, depois de anos de medo, finalmente conseguimos uma explicação. Meu Deus. Mas é estranho, né? Porque elas não viam nada, só ouviam. Não viam eles lá. Cara, eles eram cracudos muito rápidos, velho. Justo.
E é complicado, né? Porque assim, se era só de madrugada e eles realmente nunca foram de fininho pra investigar, sabe? Tipo, de modo que as pessoas saíssem correndo antes que alguém aparecesse. É isso, tipo, eles só nunca foram pegos. Até eles serem descobertos agora, né? Eu não moraria numa fazenda no meio do nada. Porque que acontece se eles entrassem na casa? Cara, não sei. Eu não quero saber, mano. Eu não sei, não quero saber. Tem um raiva de quem sabe. Me faz mal pensar nisso, Eles iam cara. atrás de coisas pra vender, pra conseguir drogas. Possivelmente. Exato. Cara, um pedaço de informação pra vocês sobre os Estados Unidos, que é o porquê que os Estados Unidos ele tem um programa armamentista tão forte, que é no início você tinha as casas ficavam muito separadas e tinha muito roubo e não existia a polícia, ela era muito dispersa, ou não tinha muita polícia, o bagulho não funcionava. Então o direito de você ter arma era simplesmente para você conseguir se defender nesses casos de invasão e coisas assim. Então, por isso que eles defendem muito esse direito, por isso tá na Constituição um negócio de você ter o direito de ter armas e Deus e o caramba. Claro que assim, não é mais a realidade, não deveria ser mais a realidade, você não precisa mais ter isso. Porém, se eu morasse numa fazenda no meio do nada, Então, eu teria uma arma. Então, eu não moraria numa fazenda no meio do nada, ponto. É, tipo, por que você tá numa fazenda no meio do nada, pai? Cara, assim, sei lá, eu tenho... Mas imagina, você no escuro numa fazenda no meio do nada ouvindo uma musiquinha de parque de diversão no fundo a noite inteira por dias. Quem que eu não ficava ali, mas nem fudendo? Exato. Eu tenho o sonho millennial de ter uma fazenda. De sair do... Mas o seu sonho millennial de ter uma fazenda é ter uma fazenda em Cotia. Sabe o que vai ter do lado da sua fazenda em Cotia? Outra fazenda em Cotia. E do lado vai ter outra fazenda em Cotia. E sabe o que vai conectar essas fazendas? Uma rua. Sabe o que tem nessa rua? Negócios. Tem pessoas que passam lá de dia. Perfeito. Essa rua, ela conecta a cidade. Você não tá falando de ir pro interior do estado a meia hora de distância da cidade mais perto, tá ligado? Você tá... A fazenda que você tá na tua cabeça é um lugar que, se você ligar pra polícia, a polícia vai chegar em 5 minutos. Nós não estamos falando de um lugar que a polícia chega em 5 minutos. E nesse contexto da onde a polícia não chega em 5 minutos, eu fico meio armamentista das ideias. Completamente. Não, mas é isso, é de tipo, cara, você não... Sei lá, você não sabe o que tem lá fora, você não tem o governo pra te ajudar. Exato. É isso, é um cenário em que eu entendo. É a mesma coisa assim, eu sou completamente contra a arma, mas nesse caso... Também. Eu adoraria ter uma espingarda chamada Betty pra conseguir atirar nos noia que estão tentando me matar. Meio que você tem que... Meio que... Aí realmente é uma questão de sobrevivência, né? E aí, assim, isso entra num lugar porque eu não entendo, se vocês souberem, ou se alguém nos comentários souber, por que cargas d'água? As casas nos Estados Unidos... Envelheceu 20 anos, né? Porque Envelheci- Nossa senhora, hein? Porque elas... Eu não sei se é todas, mas tudo que eu vejo em série, filme, é que tipo, casa sem muro, sabe? Não é genial a ideia de pôr um muro em volta da casa. É uma ideia bem básica. É bem casa 101, sabe? Por que é tão normal casa sem muro? Porque você tem um senso de segurança. Porque você tem uma arma. A minha questão agora é assim, vocês vão atrás? Vocês estão nessa situação, numa fazenda, no meio do nada, com tudo escuro lá fora, sentindo cheiros estranhos, barulhos estranhos e músicas estranhas. Vocês vão atrás? Nem fodendo. Numa fazenda? Então, é que o ponto é, eu sei que se eu tenho essa fazenda, eu não tô lá só com a minha família. Eu tenho pelo menos uns 15 cachorros grandes num canil. Porque eu conheço a minha mulher. Eu sei que eu vou ter 15 cachorros gigantes. Então qualquer barulho... Numa fazenda, com certeza. Qualquer barulho, eu ia liberar essa cachorrada e eu ia falar, irmão, vocês só voltam quando um de vocês tiver uma mão humana na boca. Perfeito. E eu ia soltar. Eu não ia atrás, eu ia mandar a cachorrada. Eu ia falar, irmão, vocês se virem aí, velho. Se não voltar, aí eu vou embora. Que pânico. Coitados Perfeito. dos Não, dois. aí... Até aí, perfeito. Mas, cara, eu falo porque assim, o meu avô tem no interior de São Paulo, tem uma chácara, que ela fica na beira do rio e tal. E, tipo, não é uma chácara que tem porteira. Ela tem... Ela é assim, se você tá passando por lá, você só entra. O lance é que, cara, nunca aconteceu nada, mano. Sem brincadeira.
Chácara nunca foi roubada, nunca aconteceu nada, porque lá é muito tranquilo, é realmente muito tranquilo. Óbvio, tem caseiro, né? Então existem pessoas que efetivamente moram ali. Nunca aconteceu nada com as pessoas morando ali. Mas eu entendo que a minha namorada é muito comum momentos que a gente tá lá, à noite, tá só nós dois lá fora no quiosque, ela tipo, vamos entrar, né? Tá só nós dois aqui e tal. Eu, nossa, tá tudo bem, vamos ficar aqui, vamos tomar uma cerveja. E ela, tipo, não, vamos entrar. E eu sou meio tranquilo, mas às vezes você ouve um barulhinho ou outro, e aí respondendo, Tis, às vezes eu ouço um barulho que eu falo, cara, eu não preciso saber. Exato. Não preciso saber. Se a coisa for braba mesmo, se for o bichão, vai ter que passar pela porta. Isso aí é a mesma lógica do não quero botar câmera porque eu não quero saber o que foi. É a lógica de eu não quero saber. Não é, Tis. Porque a câmera envolve um jeito de você chegar na informação estando seguro. Lá. É. Ok, justo. Se eu ouvir um som vindo do mato, eu for até o mato checar, eu tô me colocando em risco pra descobrir. Justo. Eu tenho. Um dos meus cachorros é preto, né? É a Tampinha. É um vira-latinha. Os dois? Uma vira-lata. As minhas duas cachorras são pretas, né? É que uma não é vira-lata. Mas as minhas duas cachorras são pretas. Mas na época só tinha Tampa. E eu e a Thaís, a gente foi viajar pra um Airbnb no meio do nada. Aham. E era literalmente assim, era no nada, assim. Na descida era um rio, você subia a rua, a estrada, demorava 10 minutos e tinha uma outra casa. E era assim, era aquelas casas de Airbnb de Instagram, tipo, tudo era bonitão lá dentro, tudo era lindo, bababá, pipipi, popopó. E assim, foi super tranquilo o rolê. Qual que foi o ponto? O ponto foi, da casa pra frente, não tinha iluminação, porque não tinha nada. Então, se não tinha lua, não tinha iluminação, era tudo breu. Então numa das noites eu e Thaís, a gente tava sentado comendo lá fora, a gente tava terminando um churrasco que a gente fez, e Tampa se soltou. Que a gente prendia ela de noite, né, porque pra gente não perder o cachorro. E ela se soltou. E o meu cachorro, ele foi pro escuro e assim, em 2 metros de distância, eu perdi meu cachorro 2 metros da minha frente. Eu não conseguia mais ver meu cachorro. E foi um dos sentimentos mais assustadores da minha vida, em que eu olhava pra frente e eu não via mais nada. Nossa, tá maluco, velho. E de repente... Credo. E eu tava assim, olhando e sabe, você faz ps, ps, ps pra escuridão e você espera que a escuridão ps, 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 de volta pra você. Então, eu fiquei olhando, tentando abrir os olhos o máximo possível e eu gritando, Tampa! 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 Aí alguém responde, cara, não sou Tampa não. Não tem tampa aqui não. Ou alguém responde, Tampa. Au, au. Au, au. E assim, demorou uns 15 segundos eu olhando pro nada e o meu cachorro, ele simplesmente brotou da escuridão. Mas ele brotou da escuridão que eu fiquei assustado com o meu cachorro. E ela é pequena, ela não é grande. Então, tipo, só pareceu tipo um cachorrinho besta passando. Mas, mano, meu coração gelou. E se eu tivesse mais cagado, eu teria dado uma bica no meu cachorro. De tipo, de tão desespero que eu tava. Porque assim, você não vê nada. Então, assim, é isso que vocês falaram, de cara, você não sabe o que tá lá fora. Exato. Sim. É uma floresta. É uma escuridão. Pode ter um bicho, pode ter um monstro, ou pior, pode ter um ser humano. Cara, a pior coisa é encontrar o outro, né? Exato, cara. Em séries de zumbis, o zumbi nunca é um monstro. O monstro são os outros humanos. Falar em monstros, vamos ler a próxima história. Barulho de trovão. Antes da gente ir pra nossa próxima história, se você tá gostando do nosso mês do terror, lembra de se inscrever na plataforma na qual você nos ouve, lembre de deixar um comentário, lembre de dar 5 estrelas no Spotify e muito obrigado, viu? Um beijo no seu coração. Compartilha a história com um amiguinho que gosta de histórias ululantes também. E deixa a sua história de terror. Amo vocês. Fonoaudióloga finge ser a minha mãe. Essa é uma história que eu postei em outro subreddit, mas achei que vocês poderiam gostar de ouvir aqui também. Isso aconteceu há uns 8 meses, mas até hoje não sai da minha cabeça. Para contextualizar, quando criança, eu tive um atraso de fala bem severo.
Eu era completamente muda até poucas semanas antes de entrar no jardim de infância. Isso acabou me deixando com um distúrbio de fala, que tecnicamente ainda tem até hoje, mas de forma bem leve. Dou sorte porque as letras que tenho dificuldade em pronunciar coincidem com sons que muitas vezes são omitidos por certos sotaques. Então, para quem não conhece, eu soaria como britânica ou australiana, dependendo de quem pergunta. Muitas vezes eu apenas confirmo a suposição deles, porque é mais fácil mentir dizendo que sou britânica do que explicar o problema de fala e lidar com o estigma que pode vir com isso. As únicas pessoas que sabem a verdade são amigos muito próximos e minha família. Só um parênteses, tem uma outra história do Reddit que eu já vi, que é uma menina que fingiu que tem um sotaque pra um cara que ela conheceu num acampamento, e eles viraram amigos de verdade, e eles se conhecem tipo há uns 15 anos, e ela tem que fingir toda vez que ela é britânica pra esse cara. Meu Deus. Amiga, pelo amor de Deus, só fala, bro, foi mal, tava zoando, sou nada. Mano, mas depois de uns 10, 15 anos, velho. Nossa, mano. Não, ela tinha que ter feito isso no 5º dia, né? Exato. Porra, é foda, mano. Vamos lá. Agora vamos à história. Eu, 18 anos mulher, estava namorando uma garota 18 anos mulher. A gente já terminou, mas por motivos que não tem a ver com isso. Aqui estávamos em um evento social, quando encontramos uma amiga dela, 19 mulher. Tecnicamente, eu também conheci essa garota desde o 9º ano, mas nunca fomos próximas. Então, nós 3 estávamos conversando em um grupo, quando do nada, totalmente fora de contexto, a amiga me pergunta como minha mãe estava. Eu fiquei surpresa, porque não é uma coisa que você joga numa conversa sem conhecer a mãe da pessoa. Então eu perguntei, ué, você conhece ela? E a amiga respondeu que a minha mãe tinha sido assistente educacional dela e ajudou a lidar com as questões de comportamento durante todo o ensino fundamental e médio. Achei muito estranho, porque sim, minha mãe trabalhou numa escola por um tempo, mas só como supervisora de intervalo, e apenas em uma escola que eu sei que essa minha amiga não frequentou. Perguntei se ela tinha certeza que era minha mãe, porque ela não era assistente educacional. A amiga confirmou, disse que sim, porque a minha mãe falava de mim o tempo todo. Inclusive, quando ela estava decidindo em qual colégio entrar, a minha mãe, entre aspas, recomendou o colégio que eu estudava, porque era onde a, entre aspas, filha dela estava. Ok, dentro do meu colégio tinha algumas pessoas com o mesmo nome que o meu. O meu nome é um daqueles super comuns. Então eu perguntei, você tem certeza de que era de mim que ela falava e não de outra pessoa com o mesmo nome? E a amiga respondeu que era eu, com certeza. Porque a minha mãe, em parênteses, em aspas, contava detalhes da minha vida e até falou sobre o tempo em que eu fazia a terapia fonoaudióloga. E aí, pera lá, como eu disse antes, eu sou muito reservada sobre o fato de ter um distúrbio de fala. E essa amiga claramente não era alguém a quem eu teria contado. Ok, dá pra adivinhar. E a namorada que eu tinha na época poderia ter falado, mas eu nunca, jamais contei pra ninguém que fiz fono. Nunca. Esse detalhe eu simplesmente não compartilho. Então, pra ela saber disso, só alguém que me conhece como família teria contado. Não tinha como ela adivinhar tantos detalhes. Pra ter certeza de que minha mãe de verdade não tinha vida dupla, perguntei como era a aparência da minha mãe, entre aspas. Ela disse que era baixinha, com cabelo castanho e cacheado. Bom, essa definitivamente não é minha mãe. Minha mãe é alta e loira. Mas essa descrição batia exatamente com a aparência da minha primeira fonoaudióloga. Ela trabalhava pelo distrito escolar e eu fiz sessões com ela por uns 2 anos, até ela mudar de escola. Ela também atendia alunos com necessidades especiais, então é bem provável que depois tenha se tornado assistente educacional dessa amiga. Ou seja, em algum lugar por aí, essa fonoaudióloga resolveu fingir ser minha mãe e de certa forma me perseguir, já que teria feito pesquisa suficiente para descobrir em que colégio eu fui parar. Meu Deus. Um bônus. Lembrei de outra coisa enquanto escrevia isso. Quando eu era criança, depois de já ter trocado de fonoaudióloga, fui com a minha mãe a uma loja onde tinha uma guitarra azul brilhante. Eu, sendo criança e gostando de coisas brilhantes e azuis, fiquei doida pela guitarra. Minha mãe disse que não, porque era cara e eu nunca tinha mostrado interesse real em tocar guitarra. Só ficava assistindo meu pai tocar baixo. Eu fiquei desapontada, mas entendi.
Eis que do nada aparece minha fonoaudióloga e compra guitarra pra mim. Minha mãe disse que não precisava, mas ela insistiu. Na época, achei apenas um gesto gentil, embora meio exagerado. Mas agora, sabendo que ela andava por aí fingindo ser minha mãe, esse presente tem um peso bem diferente. Não sei mais como sentir em relação a isso. No fim, não tem muito o que eu possa fazer. Eu nem lembro mais o nome dela. Então, espero que nunca mais a gente se encontre. E a moça ficou noiada ficou fissurada com a menina. Cara, ficou completamente fissurada, cara. Meu Deus do céu. Não, ficou fissurada. Ela queria filha pra ela, mas imagina o que ela fez por trás, o que ela não sabe da vida dessa menina. Se ela continua acompanhando, porque isso foi anos depois, né? Parece aquelas histórias de filme que uma mulher perdeu o filho e aí conhece alguém, uma criança parecida, e aí fica fissurada e fica indo atrás e fica... E aí, tipo, cisma com o filho da outra pessoa. Nossa, mano, diga. Eu tô vendo os comentários, vendo se ela deu algum update, alguma coisa assim. Eu não tô achando nenhum update. A única coisa é que ela checou os certificados de nascimento e a mãe dela, biológica, é realmente a mãe dela. Tá, ok. Bom. Mas, cara... Mano, eu não sei se eu ia simplesmente tipo... a minha fono fala que eu sou filha dela. E aí eu ia seguir tranquilo. Mano, não. Não, mano, isso é muito... Nossa, isso é muito pra cabeça, velho. Bizarro. Isso e tipo, anos depois, pelo que parece, né? Sim. É uma coisa que demorou muito pra vir à tona. O que é aquela coisa... Eu nunca esquecer da bola de cocô. Existem coisas que você tá fazendo na sua vida que você tá fazendo... Você tá fazendo porque você é uma pessoa ruim. Você tá fazendo porque você é um bicho ruim. Você é muito consciente do fato de que você tá fazendo alguma coisa pra prejudicar outra pessoa. Mas na hora que você está embalsamando uma bola decapotão com merda, em algum momento... Eu não consigo acreditar que em algum momento você não vai parar, olhar pra o que você tá fazendo e falar... Cara, isso talvez esteja indo longe demais. Gente, isso foi referência de algum episódio aí. Qual é o episódio? Não sei. Vai ter que ouvir todos pra descobrir. Porra, deve ter sido tipo 3, 4. Não, deve ter sido alguns. Mas, enfim, descubra. Não vamos, ninguém vai atrás. Descubra. O lance é... existem muitas histórias que me dão essa coisa de... Cara, não é possível que essa pessoa em nenhum momento ela parou, prestou atenção no que ela tá fazendo e falou... Cara, meio que eu tô indo longe demais, né? E é o caso dessa mulher, sabe? Mesmo pra uma obsessão, eu fiquei impressionado que não teve algum momento que ela ficou tipo... Cara, eu meio que tinha que parar com essa porra, né? Porque meio que isso tá ficando esquisito, né? Graças a Deus ficou só no stalking digital, né? Eu tava com medo Pelo que ela história... sabe, né? Não, eu tava com medo dessa história passar do stalking, mas realmente foi só uma história de stalking. Porque isso, eu não sei se eu ia ficar tranquilo, não, mano. Eu ia atrás, eu acho. Falar, e aí, o que você tá falando aí pras pessoas ser minha mãe? Tipo, qual é a tua, mano? Tá maluca? Nossa, cara, você é louco, velho. Eu ia contar pra minha mãe já ia fazer o escândalo. Certo, sua mãe? Exato. Certo, sua mãe? Não, eu ia falar com a minha mãe, mano. Eu ia falar, mames, tem alguém querendo passar por você. Todo mundo. Eu ia contar pra minha mãe. Eu amei todo mundo indo contar pra própria mãe e falar, mãe, bate nela, essa feia. Bate nela. Gente, por falar nisso, eu vou dividir uma história com vocês que aconteceu comigo no aeroporto quando eu tinha, acho que, 4, 5 anos. Que minha mãe me contou como se fosse nada e eu sempre fico muito abismado. Na verdade, quem me contou isso a primeira vez foi a minha irmã. E a minha mãe confirmou, que eu não lembro. Minha memória sempre foi ruim, ainda mais coisa que aconteceu comigo com 4, 5 anos. A gente tava no aeroporto, a gente tava indo viajar pra algum lugar que precisa de avião. E meus pais estavam fazendo o check-in, quando a minha irmã olha pro lado e fala, cadê o Arthur? O Arthur sumiu. E aí a minha irmã fala que ela me viu, tipo... já um gate, né? Um portão à frente, né? Uma coisa à frente, tipo... Imagina que a gente tá no Guarulhos, tem o G, tem o H, eu tava no H, sabe? A gente tava em outro. Sim. Minha irmã, tipo, viu lá de longe a minha mochilinha, eu de mochilinha, falando, mano, ele tá ali. E tinha uma mulher me segurando pela mão e me levando. Nossa. Meu Deus. Que bom que a sua irmã viu. Nossa, mano. Aeroporto é muito perigoso. Aeroporto é perigoso. E aí, o meu pai, ele saiu correndo e o meu pai, ele quase, tipo,
deu um teco na mulher, de tipo, ai, sua maluca do caralho, desgraçada, bababá, pipipipopopó, pirulito. Meu pai, quando ele ficava bravo, mano, ele era o cão, mano. Ele ficava o cão. E ele, assim, mano, ainda mais se a pessoa estiver tentando roubar a tua criança. Nossa, mas é que é muito engraçado, porque assim, que eu chamava a polícia. O meu pai, ele é uma das pessoas mais doces e, tipo, mais bestas que eu conheço. A Tis passou um tempo com ele no meu casamento. E, assim, eu não acho que ela conseguiu ver os olhos dele, porque ele só chorava. Então, assim... Ele só chorava. Ele só chora. Mas, cara, quando ele fica bravo, era assustador, assim, quando ele ficava bravo. E aí, a mulher falou, ai, nossa, eu confundi, achei que era meu filho, cadê meu filho? E saiu correndo. Ah, você confundiu. Ah, meu Deus. Mano do céu. Tinha que ter chamado a polícia. E a minha mãe fala, tipo, ela confundiu... E ela falou pra mim, ela confundiu você com o filho dela. E aí a minha mãe e minha, tipo... Não, mano. Tava te sequestrando, filho. Era Exato. Me lembrou uma história de que uma mulher uma vez tentou trocar o Francisco, meu primo, por uma bíblia. Caralho, mano, tava lentão um pouco, assim. Minha irmã tinha uns 14 anos, tava levando eu, o Francisco, a Inês, que é minha prima, no Mac, que era, tipo, só atravessar a rua de casa. E uma mulher parou ela no Mac, parou uma criança com um monte de criança, e falou, esse menino não é meu, eu quero trocar, eu quero levar ele. Aí a minha irmã, não, tipo, como assim? Não. Francisco sempre foi lindinho, de olho azul, desse tamanho, assim, devia valer uma nota. E a mulher, não, é meu, eu vou levar ele, não sei o quê. E minha irmã, não vai de jeito nenhum. Ela, não, mas eu dou essa Bíblia pra você, a Bíblia pode ficar com você, tudo bem, você me dá ele, eu te dou a Bíblia. E minha irmã disse que pegou a gente, saiu correndo, cheio de medo. Imagina, você com 14 anos, chega uma mulher falando que esse menino é meu e... Então eu deixo uma Bíblia com você. Cara. Toma a Bíblia. Põe o coelho no seu lugar. Exato. Assustador, porém, péssima negociação. Péssima negociação. Se fosse tipo umas 2, 3 Bíblias, beleza, mas uma só é muito pouco, né, cara? Já vimos que em camelos eu valho muito, imagina o Francisco, entendeu? Exatamente, assim, eu com 14 anos, se chegassem pra mim e falassem, mano, a gente troca, você dá a sua irmã e a gente te dá um PS3, talvez, eu pensaria a respeito. De se pensar. É de se pensar. Vocês aí no comentário, o que vocês trocariam o irmão de vocês? Conta pra gente. R$1. O meu irmão, R$1 tava bom. R$1. Eu trocava a Bíblia. Caralho, que assustador. Só pra finalizar a minha história, teve alguns momentos da minha vida em que eu parei e pensei, vai que na verdade eu era realmente filho daquela mulher e na verdade essa outra família que me confundiu e aí eu fui trocada. Mano, você é a cara da sua família, tá tudo certo. Exato. Então. Eu sou Xerox do meu pai e a minha irmã sou eu de peruca, né? Então assim... não tem como. Fica tranquilo, você não foi trocado não, mano. Ai, gente, maravilhoso. Muito bom. Vamos pra última história? Eu, 24 homem, moro com o meu colega Carl. Vou mudar pra Carlos. Moro com o meu colega Carlos, 24 homem, há 2 anos. Ó, Lipe, a idade é parecida. Legal. Mesmo só morando junto. Sucesso. Legal. Alguns meses depois de começarmos a morar juntos, ele me contou que era pansexual. E eu falei, ok, tranquilo. Beleza, champs. Não é uma informação que me interesse particularmente, nem sou julgador, então beleza. Várias vezes no último ano, ele me perguntou se eu já tinha considerado experimentar ficar com outros homens. E eu disse que não. Também falei que eu não me sentia confortável com ele me fazendo esse tipo de pergunta pessoal. A gente não é amigo próximo. Somos só colegas de apartamento, por acaso. E sempre que eu dizia isso, ele respondia meio que, veremos. E eu ficava tipo, porra, sério? Enfim, ontem à noite, tive uma experiência horrível. Fui deitar e eu ouvi um barulho embaixo da minha cama. Alguma coisa se mexendo. A princípio, achei que era imaginação. Mas ouvi de novo, pensei, meu Deus, será que é um rato? Eram tipo 3 da manhã. Levantei e fui olhar com a lanterna do celular. Nesse momento aconteceu... Eu não olhava, eu saía do quarto. Nesse momento aconteceu o susto mais intenso da minha vida. Acho que tive sorte por nunca ter sentido antes um terror físico tão real, porque aquilo me sacudiu por completo. Lá embaixo, na minha cama, estava o meu colega olhando, me encarando com os olhos arregalados. E ele gritou quando eu olhei. Pensei que ia ter um ataque cardíaco. E aí começou a choradeira. Desculpa, ele saiu rastejando.
debaixo da cama, chorando e pedindo desculpas sem parar. Fiquei tão apavorado que saí do apartamento de pijama correndo. Tinha um Dunkin' Donuts 24 horas a alguns quarteirões. Então eu me sentei lá com um café descafeinado, um sanduíche de café da manhã com um coração aos pulos. E ele não parava de mandar mensagem pedindo para conversar. E eu ignorei. Nas mensagens, ele conseguiu me chocar ainda mais. Confessou que vinha dormindo debaixo da minha cama algumas noites por semana há 3 ou 4 meses. E que fazia isso para se aproximar de mim. E saturar fisicamente um ao outro. Que porra é essa? Esperei ele ir trabalhar, voltei correndo ao apartamento, peguei as minhas coisas essenciais e fui embora. Estou dormindo na casa de um amigo. O contrato do apartamento vence daqui a 1 mês. Minha intenção é não renovar. O cara está me enchendo o saco no telefone. Recebo mensagens de outras pessoas também. Alguns amigos meus e alguns palhaços que são amigos dele. E ele está contando por aí que eu o envergonhei e que eu estou rejeitando as desculpas dele. Tem gente dizendo que eu estou exagerando e invalidando os sentimentos dele. A maioria acha que o comportamento dele foi inadequado, mas sugere que eu resolva com ele. E dê uma segunda chance porque ele é sensível. Sinto que eu estou ficando maluco e 20% convencido de que isso é um sonho lúcido e que eu vou acordar a qualquer momento. Por que isso tão absurdo só pode ser mentira? Não é. Mas talvez seja. Quer dizer, que porra foi essa? Então, eu sou babaca ou todo mundo ao meu redor tá pirando? Qualquer pessoa que não concorde que o humano deveria só simplesmente processar o outro cara e fazer de tudo. Ir embora de casa e mandar prender e tudo. Exato. Doido. Eu acho que essa história tinha que acabar com cadeia. Qualquer pessoa que não concorde que essa história tinha que acabar na cadeia, eu deixo aqui o meu mais sincero vai tomar no cu. Porque não é possível. Não é possível. Não é possível. Não dá. Tem que ter limite as coisas. Tem que ter limite. Depois achou normal em Crepúsculo o Edward ficar entrando no quarto da Bella. Exato, sabe? tipo, É exato, nossa. Se falasse, nossa, eu sou babaca porque eu causei um traumatismo craniano muito intenso no meu amigo que ficou 3 meses dormindo debaixo da minha cama e a hora que ele foi sair eu desesperei tanto que eu chutei a cabeça dele 80 vezes, eu ia falar, por que não chutou 100? Nossa. Exato. Nossa, mano. Mas é isso, velho. Porra, ele rastejando pra fora, mano, nossa, ia ser tanta amigo, bicuda, velho. Amigo, mas eu ia assim, precisar ir direto pro hospital por conta do jeito, do estado que ia ficar o meu pé. Cara, eu tenho 2 coisas que eu quero comentar. Uma delas é, um dia, quando eu tava saindo da casa da minha mãe, eu tava arrumando o meu carro, tipo, colocando coisa dentro do porta-mala, arrumando as coisas do meu carro, e o meu padrasto me assustou. Ele simplesmente fez atrás de mim. Eu girei e eu dei um chute nele. Mas assim, quem não sabe, eu sou faixa preta de taekwondo. Então assim, eu dei uma bicuda no maluco. O chute do Arthur não é o seu chute, mano. Exato. Com todo respeito ao ouvinte. E assim, e não foi um chute de porra, você me assustou, vou te bater. Não, foi um reflexo 100% não pensado. Eu só virei, pá! E aí quando eu olhei, eu dei risada, eu falei, caralho, hahaha, porra! E aí ele riu, tipo, deu tudo certo porque a gente é amigo, né? O cara que mora com você não é seu amigo. Exato, é só um esquisito. E além disso, eu e o Lipe a gente começou a morar junto. E pras pessoas um pouquinho mais de lore da nossa vida, a gente se conhecia, a gente tinha amigos em comum, mas a gente não era amigo quando a gente se mudou. A gente era colega. A gente era colega de faculdade, a gente tava na mesma sala. E aí a gente começou a morar junto. E aí a gente virou essa amizade perfeita e apaixonante que a gente tem hoje. A gente morou por muito tempo juntos. Eu, em nenhum momento, eu me sentia confortável pra entrar no quarto do Lipe sem o Lipe saber ou sem bater na porta. A única coisa que eu entrava no quarto dele era pra ir pro closet dele, onde tinha algumas roupas minhas, mas eram roupas que eu não usava sempre, porque eu não queria ficar entrando no quarto do Lipe pra usar. Mas até aí tudo bem. Mas é só no ponto de... Nunca na minha mente passou a possibilidade de me esconder. Isso é normal, né? Não, mas é isso. Nunca passou na minha mente de... E se eu me esconder debaixo da cama do Lipe? Amigo, você é um ser humano... Parabéns. Toma aqui o seu selo de ser humano funcional. Exato.
Cara, mas e o pior é que o cara não tava fazendo isso de prank. Ele não tava fazendo isso de pegadinha, de glu-glu e yeah. Ele tava fazendo isso porque aparentemente ele queria pegar esse cara. Exato. Ele queria ele. Fica mais esquisito ainda. Exato. Ele tinha uma atração física pelo cara e ele falou, ele queria saturar fisicamente um ao outro. Bizarro. Não, mano. Não. 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 That's a no-no. That is a no-no on my That's book. a no-no. Nossa, cara. Mano, eu estou muito a bublé das ideias. Lipe, você lembra daquela história que acho que foi o Gui que contou pra gente? Cara, sim, é uma história, eu não lembro nem quem é a pessoa, não lembro o contexto de, sei lá. É o famoso aconteceu com um amigo de um amigo meu. Exato, aconteceu com um amigo de um amigo meu, qualquer detalhe é completamente irrelevante. Essa pessoa tava na casa dela, uma amiga dela foi dormir na casa dela, dormiu no chão, do lado da cama dela. Acho que foi num colchão inflável, acho que alguma coisa assim. Dormiu no chão, ou seja, num nível... Tipo, num colchão no chão, ou seja, num nível mais baixo, né? E aí essa amiga, ela acorda de madrugada, e aí ela acorda a amiga dela que tava deitada na cama, e ela começa assim... Nossa, eu tô morrendo de fome, vamos sair? E aí a amiga, tipo, mano, 3 horas da manhã, vai se fuder. Não, vamos comer alguma coisa, tô com muita fome. Vai na geladeira e pega alguma coisa, vai se fuder. Você não tá entendendo. Eu vou morrer se eu não comer um lanche. Vamos pra rua. Você não quer pedir? Vamos pra rua comer um lanche? Aí, com muito custo, elas levantaram, elas saíram. Quando elas chegaram na rua, a amiga segurou nos ombros da outra amiga e falou: é o seguinte, eu acordei de madrugada, eu olhei pro lado, tinha uma pessoa me olhando. Meu Deus. Debaixo da sua cama. Isso é tudo que eu tenho de informação pra vocês. Não, ele continuaram, tipo, chamaram a polícia e tinha o Frogging, tinha uma pessoa morando, tipo, vivendo embaixo da cama da pessoa. Não. Eu dormi essa noite pensando nisso. Mano, toda vez que eu lembro dessa história, que alguém fala essa história, eu fico todo arrepiado, mano. Sim, eu odeio lembrar que essa história existe, Arthur. Não, é horrível. Eu fico muito grato que eu tenho 2 cachorros que são muito barulhentos, porque eu sei que ninguém conseguiria viver nas minhas paredes, porque os meus cachorros não iam deixar essas pessoas em paz. Eles iam descobrir. Eles iam descobrir. Exato. Então, assim, é a única coisa que me dá tranquilidade. Se alguém tentar invadir de noite, não vai conseguir invadir de noite sem a gente acordar. Gente, essas foram as histórias de hoje. Muito bom. Muito bom. Historinhas tranquilas de terror pra vocês. Cara, eu acho que eu vou precisar colocar terror efetivamente on por conta da última história. Senão, um desavisado vai chegar até o final, vai chegar na última história e vai ficar muito puto com a gente. Qual história que vocês acharam mais assustadora, então? Foi a última? A assustadora a última, com certeza. Cara. Com certeza. Isso é louco, velho. Gente, mas muito obrigado por esse episódio maravilhoso de Dito Isso. Muito obrigada pelas histórias arrepilantes. Sim. Sejam bem-vindos ao mês do terror. E a gente vê vocês na próxima história arrepiante. Som de trovão, Lipe. Trovão. Só trovão.